Sob o brilho do pôr do sol e na atmosfera ambígua, Leon e Rosvita trocaram um beijo. O pôr do sol iluminava seus rostos, como se lhes concedesse uma calorosa bênção. Em instantes, afastaram-se um pouco um do outro. Seus rostos estavam corados com um tom rosado que combinava perfeitamente com a cor do sol poente. Viraram levemente a cabeça, receosos de se encararem, sentindo-se um pouco tímidos naquele momento. A água do mar batia suavemente na praia, como se expressasse suas emoções. Sabendo que aquele era o último item do encontro de hoje, Rosvita queria encerrar o encontro de uma forma adequada. Ela olhou para Leon com uma expressão tímida e lhe deu uma sugestão. O final é o que realmente define se uma história é perfeita. E então, querido Léo, você tem coragem de pegar na mão da escorpiana menos compatível com você? Rosvita sorriu e estendeu a mão para Leon. O pôr do sol brilhava em seu rosto, lançando uma camada tênue de laranja sobre ela, e até mesmo os minúsculos pelos em seu rosto se tornaram suaves. Uma brisa suave acariciou seus cabelos, deixando o pôr do sol tingir cada fio de laranja. Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon fechou os olhos e deu uma risadinha suave. Embora soubesse que Rosvita estava brincando, ele não tinha intenção de rejeitar a sugestão dela. Essa ação é moleza para ele. Leon disse para Rosvita: "E por que eu não teria coragem?" Ele estendeu a mão e tomou a iniciativa de segurar a mão de Rosvita. Ele inseriu os dedos entre os dela e apertou firmemente a palma da sua mão. Eles estão muito familiarizados com esse gesto, como um casal que está junto há muitos anos. Então, Leon segurou a mão de Rosvita e caminhou silenciosamente com ela ao lado do mar tingido de laranja pelo pôr do sol. Atrás deles, 4 longas trilhas de pegadas estavam impressas na areia dourada da praia. Nesse instante, a águas do mar silenciosamente chegou à praia e apagou suas pegadas. No entanto, novas pegadas apareceriam na praia próxima. Assim como suas mãos firmemente entrelaçadas não se soltariam, o encontro entre Leon e Rosvita terminou perfeitamente, sob a luz do entardecer. Noah também terminou sua composição com sucesso e, graças a ela, ganhou o prêmio de excelência. Pouco tempo depois, a Academia Center Health College anunciou os resultados do concurso de redação e convidou os pais para irem à escola ouvir as excelentes redações. Noah escreveu uma redação muito boa desta vez. Ela foi premiada com o prêmio de excelência pela escola e convidada ao palco para anunciar sua redação a todos os pais. Ela disse isso enquanto segurava a redação. "Meus pais são um casal amoroso e bem peculiar." Na plateia, Leon e Rosvita estavam muito felizes por Noah ter ganhado o prêmio. Leon ouviu atentamente enquanto Noah lia sua redação, deixando escapar algumas lágrimas em silêncio. O rosto de Rosvita estava corado. Ela abaixou a cabeça discretamente, sentindo-se um pouco tímida com a descrição que Noah fez dela. Quando Leon e Rosvita voltaram da escola de Noah, o céu estava completamente escuro. Depois do jantar, Leon voltou para o seu quarto. Nesse momento, alguns ruídos leves vieram do quarto dele. Parece que ele está fazendo alguma coisa lá dentro. Após constatar que não havia ninguém do lado de fora do quarto, Leon fechou a porta imediatamente e se deitou debaixo da cama. Ele arrumou alguns objetos que estavam embaixo da cama e discretamente ajeitou suas posições. Nesse momento, sua cabeça bateu acidentalmente na cabeceira da cama. Contudo, ele não estava com a menor intenção de lidar com o assunto naquele momento. Depois de ajeitar as coisas debaixo da cama, Leon saiu rastejando de lá. Por ter ficado deitado no chão por muito tempo, ele não pôde deixar de respirar ar fresco. Como as coisas debaixo da cama estavam um pouco sujas e não tinham sido limpas há muito tempo, um pouco de poeira grudou em seu rosto e roupas. Leon sorriu maliciosamente e olhou para a pilha de fotos em sua mão. Essas são as fotos que ele tirou secretamente de Rosvita vestida de coelhinha. Ele sussurrou: "Hehe, as fotos de coelhinha que imprimi às escondidas durante o encontro na Cidade Celestial, é claro que preciso esconder muito bem. Enquanto ele tiver essas fotos, poderá ter uma arma para contra-atacar a ameaça de Rosvita. Onde será o melhor lugar para guardar essa última foto?" Leon virou a cabeça e olhou para o seu quarto.
Ele estava pensando em qual canto do quarto seria adequado para esconder essas fotos e que não seriam facilmente encontradas por Rosvita. Enquanto Leon ainda procurava um lugar para esconder as fotos, os passos de Rosvita vieram de fora do seu quarto. Os passos se aproximavam cada vez mais do seu quarto. É óbvio que Rosvita não quer ir a nenhum outro lugar além do seu quarto. Ao ouvir o som familiar de saltos altos na porta, Leon imediatamente ficou alerta. Ele rapidamente virou a cabeça para olhar para a porta do quarto. Ele percebeu que era Rosvita se preparando para entrar em seu quarto. Leon não tinha mais tempo para procurar o último canto onde pudesse esconder suas fotos. Ele abriu rapidamente a gaveta da mesa de cabeceira e colocou todas as fotos restantes lá dentro. Então, Leon rapidamente pulou no sofá e assumiu uma postura de estar deitado no sofá. Ele pegou um livro do sofá e o abriu, fingindo estar lendo com muita seriedade. Ajustou o ritmo da respiração para evitar que Rosvita percebesse que estava fazendo algo em segredo. Assim que terminou, Rosvita abriu a porta do quarto dele. Leon ergueu a cabeça do livro e olhou para Rosvita, fingindo que só agora a tinha notado. Ele franziu ligeiramente a testa, sentindo-se um pouco infeliz com a chegada de Rosvita. Ele tentou perguntar a ela em tom calmo: "O que foi? Vai dormir no meu quarto de novo essa noite?" Parecia que Rosvita não tinha percebido o que Leon estava fazendo agora há pouco. Ela cruzou os braços sobre o peito e entrou no quarto dele muito relaxada. Ela deu a ele um sorriso travesso e disse: "E se eu for? Não posso?" Leon fechou os olhos e soltou um suspiro suave, como se sentisse impotente diante das palavras de Rosvita. Ele se levantou do sofá e colocou o livro que tinha na mão sobre a mesa ao lado. Ele disse a ela: Faz o que você quiser." Ao pensar em ter um segredo que pudesse chocar Rosvita, Leon não conseguiu conter um riso discreto. Ele pensou consigo mesmo: "Hehe, agora tenho minha carta na manga. Venha o que vier, estou pronto." Enquanto Rosvita quiser fazer algo esta noite para torturá-lo, ele pode usar essas fotos contra ela. Assim, ele tem uma chance de enfraquecer a ameaça que ela representa. Rosvita caminhou em direção a Leon e sentou-se lentamente no sofá. Ela parecia estar de muito bom humor. Ela fechou os olhos e disse algo para Leon que o surpreendeu bastante. "Leon, você gosta de garotas com fantasia de coelhinha?" Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon ficou imediatamente paralisado. "Hã?" Por estar absorto em seu mundo naquele momento, ele não percebeu imediatamente o que ela estava dizendo especificamente. "Como você sabe?" Nesse momento, Leon ficou surpreso com as palavras de Rosvita. Ele finalmente percebeu que ela estava falando de algo que ele gostava muito. Ele não fazia ideia de onde ela tinha descoberto seu segredo. Ele pensou consigo mesmo: será que ela descobriu que escondia as fotos dela de coelhinha? Isso o deixa muito nervoso. Ao ver a reação de Leon, Rosvita deu uma risadinha suave. Ela olhou para ele e disse: "Você disse isso enquanto dormia naquela noite. Disse que queria ver sua colega de classe vestida de coelhinha." Mas na verdade, o que Leon disse naquela noite não era sobre isso. Para brincar com ele, ela mudou temporariamente o conteúdo da conversa sobre o sonho dele. Como Rosvita já havia lhe dito coisas semelhantes antes, Leon não acreditava que o que ela dizia fosse verdade. Isso o deixou um pouco irritado. Ele franziu levemente a testa e a refutou em voz alta, num tom exaltado: "Impossível! Isso é absurdo! Eu nunca diria algo assim. E mesmo que tivesse dito, com certeza estava falando de você usar uma fantasia de coelhinha para mim." Ao ouvir as palavras de Leon, Rosvita ficou um tanto surpresa. Um leve rubor espalhou-se por suas bochechas, e ela sentiu um toque de timidez. Ela pensou consigo mesma: impulsionado por esse ímpeto, esse cara realmente deixou escapar o que estava pensando? Ela não esperava que sua piada o levasse, acidentalmente, a revelar seus verdadeiros sentimentos. Rosvita achou a reação de Leon muito interessante. No entanto, ela não queria desistir assim. Ela sorriu maliciosamente e planejou continuar a brincar com ele. "Hehe, melhor eu provocar ele mais um pouquinho." Rosvita apoiou o cotovelo no sofá e cobriu o rosto com a mão. As palavras de Leon não a afetaram. Ela olhou para Leon com um olhar provocante e disse-lhe num tom descontraído: "Você quer que eu use isso? Pode sonhar."
Eu nunca vou usar uma fantasia de coelhinha para você em toda a minha vida. Leon olhou silenciosamente para sua mesa de cabeceira. Pelas palavras de Rosvita, ele percebeu que ela ainda não tinha notado que ele havia escondido secretamente uma foto dela vestida de coelhinha no quarto. Isso o fez suspirar de alívio. Perfeito. Parece que ela não descobriu sobre as fotos. Ainda tenho a vantagem. Como Rosvita não sabe das fotos, Leon ainda tem uma chance de revidar. Ele já conseguia imaginar como Rosvita reagiria ao ser ameaçada por ele. Isso o deixou secretamente satisfeito consigo mesmo. Ele deu a ela um sorriso confiante e disse: "Oh, e se no fim das contas você as usasse para mim, o que aconteceria?" Naquele momento, Rosvita ainda não sabia que Leon guardava seu grande segredo. Ela não entendia por que ele de repente reunira coragem para contradizê-la, como se tivesse adquirido uma confiança renovada. Contudo, ela não duvidou de suas palavras por causa disso. Ela pensou que ele queria usar algum truque para fazê-la se vestir de coelhinha. Então disse a ele: "Não sei o que você está tramando, mas se tentar usar algum feitiço de encanto para me obrigar, esquece. Seus truques não funcionam comigo." Sob a vigilância dela, ele não teria tido a chance de deixá-la fazer isso. "Se você conseguir mesmo me fazer usar uma fantasia de coelhinha, poderá fazer o que quiser comigo." Rosvita olhou para Leon com olhos sérios e disse com confiança qual punição ele poderia lhe dar. Leon ainda não acredita totalmente no que Rosvita disse. Ele olhou para ela com uma expressão cética e perguntou: "Está falando sério?" Rosvita não se importava com a atitude de Leon. Ela disse a ele em um tom descontraído: "Falo sério. Mas pensa bem, caçador de dragões. Se o seu pequeno plano falhar, você já sabe o que te espera. Você sabe disso melhor do que ninguém, não sabe?" Ela ainda gentilmente lembrou Leon de não ser descoberto por ela, enquanto pregava peças secretamente. Ela podia imaginar a punição que ele receberia se seu plano falhasse. Nesse momento, Rosvita percebeu que Leon não havia dito nada e de repente levantou-se do sofá. Ela achou as ações dele um tanto estranhas. Agora, ela ainda não sabia que as coisas haviam se tornado irreversíveis. As palavras que ela disse seriam a condição para Leon se retaliar contra ela. As palavras foram ditas e não havia como voltar atrás. Leon caminhou até a mesa de cabeceira e tirou a foto que acabara de esconder na gaveta. Ele disse a Rosvita: "Minha querida rainha, eu não preciso de nenhum plano, porque já fiz tudo o que precisava fazer." Leon virou a cabeça para olhá-la e deu-lhe um sorriso travesso. Agora, é hora de Rosvita saber o quão perigosa é a situação dela. Essa foto, uma verdadeira obra-prima. Leon caminhou rapidamente até o sofá e jogou uma das fotos que havia tirado secretamente sobre a mesa. Nessa foto, Rosvita, que está em coma, veste roupas de coelhinha e seu cabelo foi amarrado por Leon para se parecer com orelhas de coelho. Ela tinha uma expressão relaxada e não fazia ideia do que havia acontecido naquele momento. Nossa, é uma raridade. Ah, tem outra ali." Leon colocou as outras fotos sobre a mesa enquanto apresentava com confiança esses trabalhos com os quais estava muito satisfeito a Rosvita. No entanto, Rosvita não se assustou com as fotos e, em vez disso, ficou cada vez mais irritada. Ela não esperava que ele tirasse tantas fotos dela secretamente sem o seu conhecimento. Ela olhava fixamente para as fotos que apareciam constantemente sobre a mesa, sem dizer uma palavra. Ela estava muito insatisfeita com as fotos que Leon lhe mostrou. "E essa aqui eu vou chamar de a obra-prima final." Nesse momento, Leon, que estava muito animado, não sabia o que aconteceria a seguir. Finalmente, ele jogou uma foto de corpo inteiro de Rosvita, vestida de coelhinha, sobre a mesa. Agora, não havia apenas fotos de corpo inteiro sobre a mesa, mas também muitas fotos de Rosvita tiradas por ele de vários ângulos. Parece que Leon também se esforçou bastante para essa vingança. De repente, Rosvita reuniu chamas de dragão em sua mão e disparou em direção à foto sobre a mesa. A chama roxa do dragão incendiou rapidamente todas as fotos. Ao ver a chama flamejante do dragão, Leon ficou instantaneamente paralisado. Ele percebeu subitamente que a situação atual era de certa forma desfavorável para ele. Rosvita lutou para conter sua fúria interior e lentamente se levantou do sofá. Ela perguntou a Leon com um tom irritado:
Você tirou essas fotos? Leon sentiu-se muito nervoso ao ver Rosvita prestes a ficar zangada com ele. Ele fechou os olhos e deu-lhe um sorriso sem jeito. Ele pensou consigo mesmo: "Ih, rapaz, como era de se esperar. A mãe dragão está furiosa." Leon fez o possível para manter um sorriso e ergueu as mãos, acenando-as suavemente na esperança de acalmar Rosvita. Ele a persuadiu: "Calma. Você se lembra dos dias em que ficou inconsciente por causa da maldição de sangue? Ah, então você pretende me chantagear com isso?" Pelas fotos que Leon tirou, Rosvita percebeu que ele queria usá-las como vingança pelo que ela havia feito com ele antes. Ela mostrou uma expressão muito feroz e aproximou-se dele lentamente. Percebendo que a raiva de Rosvita era muito forte, Leon não conseguiu encontrar palavras adequadas para refutá-la.